Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você os 5 principais erros que muitas pessoas cometem ao hidratar a chia para consumir. Muitas pessoas optam por fazer essa hidratação da chia para extrair mais benefícios dela, mas fazem isso da maneira errada e não só não conseguem ter esse efeito potencializado da chia, como pode até mesmo trazer problemas para a saúde. Eu vou te falar quais são esses 5 erros para você prestar atenção. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você consome chia no dia a dia, quanto você consome, em que horário. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito e mostra para o YouTube que você gosta do canal e que você apoia o meu conteúdo. Muitas pessoas gostam de consumir a chia no dia a dia, né? Porque a chia é uma semente maravilhosa. Além dela não ter um sabor assim muito forte, ela não tem gosto praticamente de nada, é uma excelente fonte de fibras solúveis, forma uma mucilagem muito interessante que ajuda a aumentar a saciedade no nosso corpo, facilita o trânsito intestinal, como ela atrai muita água, ela facilita o trânsito, previne a constipação. Ela, por si só, é uma fonte muito interessante de gorduras saudáveis, precursoras do ômega 3, anti-inflamatória. Então, é um alimento que cada vez mais pessoas vêm acrescentando no dia a dia. Muitas pessoas passam a optar por consumir a chia hidratada por uma questão, às vezes, ou de praticidade na hora do consumo, ou pensando em extrair mais benefícios com relação à saciedade. Eu vou te falar mais sobre isso. Mas tem gente que faz isso da maneira errada e que aí não consegue extrair os benefícios completamente, ou até mesmo pode prejudicar a nossa saúde. Vamos falar mais sobre isso aqui então. Primeira coisa é que se você está buscando hidratar a sua chia rapidamente, você tem que prestar atenção na temperatura da água em que você vai hidratar a chia. A não ser que você deixe ela bastante tempo lá, tem um tempo maior disponível, a maioria das pessoas está numa correria grande no dia a dia e normalmente quer que ela hidrate de forma mais rápida possível. Então, o ideal é que você não utilize uma água muito gelada para hidratar a chia, porque a gente sabe que a água gelada retarda o tempo de hidratação. Se isso não for uma questão para você, você pode usar água na temperatura que você quiser, mas se você quiser que essa hidratação ocorra mais rapidamente, o ideal é que você use a água em temperatura ambiente ou levemente morna, porque dessa forma você ativa essa gelificação mais rapidamente, consegue utilizar ela de forma mais rápida aí para suas receitas e preparações, sem ter que esperar muito e muito tempo para ela hidratar. Segunda questão tem a ver com o tempo em que você tem que deixar a chia repousando para de fato essa hidratação acontecer. Isso vai levar em consideração também, né, a temperatura da água, como eu acabei de te falar. Quanto mais gelada a água, mais tempo vai levar para te hidratar. Mas levando em consideração que você vai estar usando uma água em temperatura ambiente, normalmente de 15 a 20 minutos já é o tempo para ela hidratar completamente. E você vai ver que a chia hidratou quando você observa o grão, que normalmente um grão é durinho, ele vai ficar com um halo assim transparente em forma dele, a mucilagem, né, vai estar hidratada. E um detalhe interessante, quando você pega a colher e molha na chia, né, mergulha assim na chia, não gruda mais chia na sua colher de inox, de metal. Esse é um ponto interessante. Quando a chia ela tá pouco hidratada, ela ainda gruda muito nas coisas, porque ela tá buscando o líquido ali para, enfim, né, se hidratar. Então, 15 minutos, 20 minutos, normalmente é o tempo interessante para pelo menos você ter ela já bem gordinha e bem hidratadinha. Quanto mais tempo você deixar, melhor. Você pode deixar 12 horas na geladeira se você quiser. Tanto que tem gente que fala, eu vou fazer um pudim de chia para o café da manhã. Já prepara ele antes de dormir, deixa durante a madrugada lá na geladeira hidratando e de manhã vai estar super inchadinha, super hidratada. É uma boa opção para você também. Outro erro é usar o líquido errado, e isso pode fazer diferença, porque muita gente mistura com suco de caixinha, suco industrializado, e aí isso aumenta muito a quantidade de açúcar daquela refeição. Tem gente que fala assim, eu vou usar um suco de uva integral para hidratar a chia, vou usar um suco de laranja, desses comprados prontos, que tem, sei lá, 30 gramas de carboidrato num copo. Claro que você acrescentar a chia vai diminuir o índice glicêmico desses sucos, obviamente. Mas se você está buscando controlar o açúcar do sangue, por exemplo, já é uma carga muito grande de carboidrato. Então, tudo vai depender do porquê que você está consumindo a chia. E o ideal mesmo é que você opte por líquidos não calóricos, ou pelo menos um refresco. Eu tenho um vídeo falando aqui sobre como tomar o suco da maneira correta. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Mas lembra que a água filtrada é uma boa opção, água de coco natural sem açúcar, os leites vegetais ou leite que você já utiliza normalmente, ou até mesmo chás podem ser boas opções para você hidratar a sua chia. Outra questão tem a ver com a proporção da chia, e aí muitas pessoas erram, porque tem gente que pega uma colher de sopa de chia e bota um dedo d'água para hidratar, achando que aquilo ali vai hidratar totalmente em pouco líquido.
A gente sabe que para você ter uma correta hidratação da chia e facilitar o trânsito intestinal, aumentar a saciedade, normalmente a proporção que se utiliza é uma colher de sopa de chia para um copo de 300 ml de água filtrada. Até porque a gente sabe que a chia precisa de muita água para estimular o trânsito intestinal e para evitar perigo de engasgo, né? Tem gente que já engasgou com a chia seca. Nesse caso, quando a pessoa não hidrata ela de forma nenhuma. Mas se você hidratar muito, muito pouco, ela vai continuar dura, vai continuar não tendo sido hidratada, apesar de ter colocado pouco líquido ali. Líquido, né? Foi pouco. Então, essa proporção de água é importante. Pelo menos meio copo, porque se você for acrescentar de repente num iogurte, né, em alguma preparação, talvez você não precise diluir tanto assim a chia. Mas se for para você tomar ela puramente hidratada, por exemplo, antes do almoço, um copo d'água é uma boa proporção para uma colher de sopa de chia. Um outro erro é não considerar o que você quer da chia, em que horário você consumir a chia, né? Porque a chia ela é muito versátil e ela tem vários benefícios diferentes. Por exemplo, se você quer diminuir a absorção do carboidrato, o ideal é que você consuma ela com uma fonte de carboidrato, né? Se você quer lentificar essa absorção. Então, se você está querendo regularizar os níveis de açúcar do sangue, o ideal é que você consuma ela com um carboidrato ou numa refeição em que você tenha muito carboidrato, porque aí ela vai conseguir, por esse poder de saciedade, mucilagem, de fibras solúveis, lentificar o trânsito intestinal e favorecer a absorção do carboidrato de forma mais gradual. Agora, se você quer um efeito prebiótico da chia, o ideal é que você consuma ela em jejum logo de manhã, um copo d'água com umas gotinhas de limão, se você quiser. E a chia hidratada é ótima para você dar uma acordada no intestino e começar bem o seu dia hidratando o intestino, botando fibras solúveis, umectando essas fezes para favorecer o trânsito intestinal. Se você quer saciedade, o ideal é que você consuma antes da refeição, em que você sente mais fome. E com certeza sempre a chia já hidratada, porque ela já vai estar inchadinha, vai ocupar mais espaço no seu estômago. E quando você consome, por exemplo, um copo desse de chia hidratada que eu te falei, 300 ml de água, com uma colher de sopa de chia, 20 minutos antes do almoço ou do jantar, quando chega a hora de você comer, você vai comer menos do arroz, do macarrão, do pão, da batata, do frango, do que é mais calórico. Então a chia vai ter um efeito de controlar o apetite e controlar o peso. Então o ideal é que você entenda melhor como a chia é e quais são os benefícios dela para usar da maneira correta. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando de benefícios da chia, da relação da chia com o açúcar do sangue, da relação da chia com a inflamação, da relação da chia com o intestino. Qual é a diferença entre psyllium, chia e linhaça? Tenho vídeos bem legais aqui e vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você, além de muitas receitas com chia. Já tem uma playlist, então vou deixar aqui embaixo para te inspirar e te ajudar. Me conta aí se você cometia algum desses erros e qual deles você achou que é o mais preocupante. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo aqui com quem também precisa saber essas dicas. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.